Todos nós, seres humanos, erramos. Não há como fugir do erro. Todos nós tomamos decisões erradas, agimos de forma errada e sofremos grandes consequências pelos nossos erros. O grande problema é quando nós nos colocamos dentro de uma redoma, de uma bolha e não enxergamos que isso está acontecendo. E aí começam a acontecer coisas, você de repente começa a perceber que tudo está se desmoronando, você está sofrendo consequências dos seus erros, mas não consegue discernir que tudo que está ocorrendo é em função dos seus próprios erros. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu gostaria, antes de continuar, de pedir que você se inscrevesse no meu canal, que desse o seu like, que clicasse no sininho, também muito importante. Todas as terças e quintas a gente tem um vídeo novo para você, falando de vida, falando de paz, falando de alegria, falando de coisas boas, preparando você para viver intensamente a sua fé. E mais uma coisa que eu gostaria que você fizesse, não deixe de acessar o site da Célula Smart, www.celulasmart.com.br. São células virtuais, sem contatos físicos, sem reunião presencial. São células que acontecem somente pela internet, mas que abençoarão de uma forma especial a sua vida, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, então não saia daí porque eu vou e já volto. Pois é, gente, é isso que acontece, a gente erra. Sim, é inevitável que a gente faça escolhas erradas, que a gente tenha um conceito errado, equivocado, isso é inevitável. Em algum momento da sua vida você vai tomar decisões erradas e vai pagar um preço pelas decisões erradas que tomou. Isso é inevitável, não tem jeito. O grande problema é que muitas vezes nós demoramos muito a perceber que fizemos a escolha errada. A gente demora muito mesmo a entender o que está acontecendo. Aí a gente fica levando bordoada, leva bordoada daqui, leva bordoada dali, leva bordoada. Porque a Bíblia Sagrada diz que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E eu queria ler esse versículo com vocês, está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, quando você comete um erro, fatalmente aquilo vai trazer uma consequência ruim para você, seja em que área for da sua vida. E é interessante como às vezes a gente vai errando, e quanto a gente mais erra, mais a gente fica cego, mais a gente deixa de enxergar esses erros. É como se a gente se colocasse dentro de uma bolha. A gente não consegue enxergar o que está acontecendo lá fora. E muitas vezes a gente diz, não, é isso mesmo, eu estou certo, é isso aí, eu tenho certeza, eu tenho convicção do que eu estou pensando, é assim que eu acho, é assim que eu penso. E às vezes até tem muita gente que ama, gente que tem realmente interesse em nos ajudar, que tenta se aproximar, que tenta dizer, olha, peraí, não é assim, talvez você esteja errado, talvez seja a hora de você reavaliar suas posições, os seus conceitos, de repente você está agindo de uma forma equivocada, mas a gente não ouve, a gente está ali dentro daquela bolha, achando que está todo mundo errado e só a gente está certo. Pois é. É interessante que, na verdade, a própria vida, para não dizer que é o próprio Deus, né, vai nos dando indícios de que a gente está errado. Sinalizações, né? De repente você começa a perceber que as coisas não estão saindo tal como você planejou. De repente, algo que você esperava que desse certo, mixa, dá errado.
né? De repente você sofre uma decepção aqui, outra decepção ali. E a grande questão é que a maioria de nós sempre se preocupa em botar a culpa nos outros. Peraí, aconteceu isso comigo, mas não foi culpa minha, culpa do fulano, culpa do ciclano, todo mundo errou, eu não errei, a gente continua dentro dessa bolha. E quanto mais rapidamente nós formos capazes de identificar os nossos erros, os nossos próprios erros, quanto mais rapidamente formos capazes de ser humildes para aceitar que nós erramos, mais rapidamente nós vamos trazer o trem para os trilhos novamente, nós vamos consertar. E aí vamos mudar os resultados. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que a gente sempre recebe essas sinalizações. Teu filho não está te tratando bem. Será por quê? Será que você também não está agindo errado com seu filho? Será que a rebeldia do seu filho já não é uma sinalização de que você está cometendo algum erro? De repente você percebe que a sua esposa já não é mais a mesma com você, ou vice-versa, seu marido, sei lá. Será que isso já não é uma sinalização de que alguma coisa precisa mudar na sua maneira de se comportar na sua relação? Quer dizer, de repente você começa a ver as suas finanças ficarem desordenadas, bagunçadas, e começam a surgir dívidas, problemas com cartão de crédito, enfim. Será que não é uma sinalização de que você está agindo de forma errada, né? Então, quanto antes nós buscarmos os nossos próprios erros, as decisões que nós tomamos erradas, de forma errada, quanto antes a gente consegue identificar isso, mais rapidamente a gente entra com o remédio, a gente entra tomando decisões para consertar aquilo. E é muito ruim quando você percebe que tem alguém que você ama e você está tentando dizer, opa, peraí, não é por aí, você está equivocado, e a pessoa se fecha dentro de uma bolha e ela não consegue enxergar que ela está sendo a causa das suas tristezas, das suas dores. Ela mesma está trazendo tempestades para dentro da casa dela, para os relacionamentos, enfim. A Bíblia Sagrada diz que nós vamos colher aquilo que plantamos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de semente que a gente está lançando por aí. E para encerrar, eu gostaria também de ler o que está escrito no Evangelho de Lucas, palavras do próprio Cristo. Lucas capítulo 6, verso 44, que diz o seguinte: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Então, quando você estiver colhendo um fruto ruim, quando você estiver colhendo algo que está te machucando, te ferindo, quando você começar a perceber que a sua vida está sem graça, que você está perdendo o carinho de alguém, que o seu relacionamento não está legal, que você está sendo perseguido no trabalho, antes de apontar o dedo para os outros, antes de ficar tentando achar alguém que esteja sendo culpado de tudo isso, olha para você mesmo, quebra essa bolha, saia da bolha, olha para o lado, tenta entender que de repente você está pagando pelos seus próprios erros, pelas escolhas que você está fazendo. Isso é muito importante se você quer consertar a sua vida, quer pegar o trem e botar nos trilhos. Então, olha para dentro de você. Seja humilde para entender que todos nós erramos. Não é diferente com você. Eu erro, você erra, todos erram. E quanto mais cedo a gente descobrir que errou, quanto mais cedo a gente estiver preparado para consertar os erros,
às vezes a gente tem que pedir desculpas, às vezes a gente tem que refazer o dano, a gente tem que tomar uma providência para consertar algo que foi destruído por uma palavra que a gente disse, por um ato, uma decisão que a gente tomou. Quanto antes a gente consertar, mais cedo a gente vai conseguir chegar aonde a gente quer chegar. Tá bom? Eu espero que você tenha sido abençoado com esta palavra. Antes da gente encerrar, não se esqueça, tá, de se inscrever no nosso canal, se é que você ainda não se inscreveu. Não deixe de clicar lá no sininho o sininho que vai te lembrar sempre, né, quando a gente colocar um vídeo novo aqui, das notificações. E o like, que é muito importante também, compartilhar esse vídeo é muito legal. E não deixe de acessar o site www.celulasmart.com.br. Beijo no teu coração, Deus te abençoe.